Bueno, família, hoje dia 3, rumo aos 20k. Para quem não sabe, não me segue, abri um canal, né, para fazer o resumo diário do meus trading, explicando um pouco as operações e como foi, e para ver, e para me seguir junto comigo, a ver se eu vou conseguir passar nos testes para entrar na minha primeira mesa proprietária. E 5 anos já que estudo trading, não sou consistente ainda, e essa é uma nova etapa onde eu estou encarando essa profissão como uma profissão mesmo, não como uma brincadeira. E essa questão de estar aqui falando com vocês sobre o meu dia a dia de trading é justamente uma ideia que eu tive para eu conseguir ficar dentro do meu gerenciamento, dentro de minhas próprias regras, o que acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer. Técnica, quem demora um pouco mais, quem demora um pouco menos aprende. Agora, estar dentro das regras é um pouco difícil. Venimos, né, de uma série de perda absurda, os primeiros 3 dias, 2 dias, né, porque eu operei domingo na noite, segunda e terça, mas, vamos dizer, em 2 dias e meio praticamente, eu acumulei 10 stops. Aqui tem mais, mas tem alguns que estão no 0 a 0, obviamente em perda, mas também tem alguns que eu abri diversas operações para eu conseguir chegar no meu gerenciamento de risco. E hoje, na verdade, só para, né, comentar, com um ganho, eu quase recuperei praticamente metade, mais que metade de todos os e erros e stops naturais do mercado, né? Agora estou dentro de uma outra operação, dentro do Nasdaq, que abri agora há pouco, e bueno, tá indo, stop aqui embaixo, take aqui em cima, mas vamos ver o que importa, explicando um pouco o meu, o que aconteceu no dia de hoje, né? Até porque eu ainda estou me acostumando um pouco a operar na mesa proprietária. Eu antes operava direto no TradingView e tem algumas coisinhas que são um pouco diferentes. Por exemplo, hoje abri essa operação aqui, ah, onde, bueno, esse foi ontem, né? Deu essa puxadona, o chá foi buscar essa liquidez, aqui não, eu não operei, né? Foi a primeira operação da semana, estava operando mais no Nasdaq. E aqui o que aconteceu? Ele foi caindo, mas gerou esses topos geralmente nivelado. E um dos meus 5 cenários para eu abrir uma operação é após uma captura de liquidez, né? Esse é um dos 5 cenários que eu preciso. E o alinhamento aqui basicamente foi, capturou. No gráfico de 1 minuto dá para ver um pouco melhor, onde teve né, o, digamos, toda a madrugada ele lateralizando, né, e acumulando. Depois aqui teve um ganho de velocidade e foi capturar a liquidez. O que foi interessante aqui que antes da liquidez ele ficou um pouco travado, né, como se atuasse um pouco como resistência. Provavelmente vários traders começaram a vender aqui. Eu não opero essas capturinhas com pavio. Eu espero o fechamento de candle, sobretudo em 5 minutos, né? Que aqui teve. E ele foi e voltou muito rápido. Então, eu identifiquei como uma captura de liquidez legítima. Inclusive aqui fez
no ICT, ou enfim, fez um choque. E eu espero o meu gatilho de compra ou de venda, que é um POI. E o POI, essa estruturinha, que no caso da venda, POI basicamente é essa estrutura aqui, onde fundo, topo, fundo, a quebra do último topo e a quebra do último fundo. Essa aqui de venda, mas ao contrário de compra. E nessa pernada aqui de alta, é onde a gente monta posições com essa pique em cima, no 3 para 1 no mínimo. E aqui, na verdade, ele fez isso. Foi 1, 2, 3, quebrou o último topo, quebrou o fundo. E aqui está um gráfico de 1 minuto. Eu aqui montei minha posição. Isso que aconteceu? Aqui quando abriu o mercado, enfim, aqui tinha a Fed que falava às 11 hoje. Mas o que aconteceu aqui é que esse pavio na mesa, ele me estopou. Não sei por quê. Talvez para o spread, volatilidade, não sei. Me estopou. E eu entrei, sorte que eu estava dentro estava olhando o gráfico e eu entrei de volta. Ele ficou assim, rolando um pouco, mas andou bem. E inclusive aqui deu uma outra oportunidade. Eu sigo, que eu não peguei, eu sigo um, não é um canal não é uma sala de sinais. Até porque acredito que nem sei se são legais. Mas eu sigo, faço estudo, estou dentro desse grupo de estudo, e sigo diariamente o professor ali mostra as análises e as operações potenciais que podem acontecer. E uma era essa, que era após quebrar esses fundos nivelados, a ideia era buscar um POI de compra, mas se não criasse nada, não, ou seja, não criasse nenhum POI de compra, que inclusive aqui até criou num minuto, que é esse aqui. 1, 2, 3, esse aqui. Ele criou, ele criou um POI de compra. Eu não estava na frente do gráfico, eu não vi. Então aqui potencialmente teria pegado um stop e aqui criou outro de venda. Bem feio, mas criou. E esse aqui andou muito bem. Só que esse aqui, né, é uma das invalidades que, então, em teoria, não deveria ter pego. É uma das invalidades porque dentro, tipo, não é para abrir uma operação com um POI, um gatilho de venda, dentro de um gatilho de compra. Ou seja, seria inválido. Mas isso teria dado super certo, porque com esta pique em cima, ia ter muito mais que 3 para 1. Mas beleza. E agora, no Nasdaq, eu tô entrando nessa operação. Ahn, Na verdade, eu estava esperando o preço capturar essa liquidez. E isso aqui aconteceu de madrugada, né? Mas aqui
já era de manhã, já estava na frente do gráfico faz um tempo, eu estava esperando essa captura para venda. Então eu não peguei essa aqui, porque se aqui capturou um pouco de liquidez, mas a liquidez que eu estava de olho era aqui em cima, mas também fez um movimento bastante forte, né, de baixa, e aqui tinha todos esses fundos nivelados, então um fundo bastante importante, então embaixo, né, nessa área aqui, é onde está possivelmente liquidez, assim que ele foi e voltou. E em um minuto, o meu gatilho de compra foi esse aqui. Ele, um, dois, três, quebrou o último fundo, quebrou o último topo. Só que aqui, tipo, em teoria, tu monta a posição aqui, né? Nessa pernada. Só que aqui, geralmente, se no gráfico de 5 minutos, eu costumo colocar nessa região aqui, limite. Ou seja, boto uma ordem, limite. Só que quando esse pequeno, tipo, estamos falando de um 0,2% de stop, quando esse pequeno, muitas vezes, sobretudo se uma liquidez tão, né, entre esse grande, né, porque ele veio de um movimento, né, de baixo, e talvez nem vá aqui, talvez aqui vai cair, nunca vamos saber o que realmente faz o preço, mas geralmente no 1 minuto, muitas vezes quando tem uma liquidez assim, ele não faz o teste, ou seja, ele rompe o POI, mas não testa, tá? Ele não veio na região de interesse. Então eu comprei mais ou menos por aqui. Eh, Inclusive podemos ir a ver aqui. Estamos praticamente no 1 para 1. Eu costumo colocar no 0 a 0 quando chega no 2 para 1, que vai ser mais ou menos por aqui. Inclusive vou colocar um alarme. E dependendo do momento, dá para fazer uma, como se diz? Às vezes me faltam as palavras em português. Uma condução, né? De subir vou mostrar aqui, que acho mais fácil. Subir aqui o take, vai buscando um, um ganho potencial maior. Às vezes dá certo, às vezes não, mas nessa pegada de liquidez tem potencial para subir mais que 3 para 1, né? Pelo menos até esse aqui fundo, porque tem grande probabilidade de ele ir a buscar esse, esse agente de interesse ou até subir mais. Mas como não podemos saber, como não temos a esfera de cristal, vamos guardar um pouco e se der certo, cioè ir ao take pelo menos nessa operação, vamos conseguir quase zerar todos os. Bueno, ali saiu. Quase todas as perdas desses dias, que foram muitas, quase todos os stops. Então, trabalhar com 3 para 1 realmente, estatisticamente, é muito bom. E, bueno, vamos aguardando.
vou terminar o vídeo aqui. Amanhã provavelmente vou mostrar para vocês se isso foi a take ou não. E bueno, nos vemos amanhã num próximo vídeo rumo aos 20k. Então, me segue se quiser, né, claramente, para apoiar. O trabalho do trading é um trabalho muito solitário, então Attention. é algo Attention. bem. Aqui, né, Attention. já que estamos aqui, o euro-dólar também. Fui buscar essa primeira liquidez que a gente estava de olho. Então aqui, né, como tem vários topos nivelados, esse aqui é uma potencial liquidez. Mas também a liquidez que estava mais de olho realmente é essa daqui. Mas se aqui ele fecha, né, com o corpo algumas vezes de 5 minutos, volta e cria um gatilho de venda, um PO de venda, a gente vai, né, dependendo também do horário, vai entrar nessa operação. Vamos ver. Mas isso eu vou falar para vocês amanhã, já que é 2h30 da tarde, para ver se fiz mais operações. Enfim, hoje fiz o resumo um pouco antes, porque às 4 horas tem um jogo, tem Argentina e Inglaterra, que queria ver. Não sou tanto fã do futebol, mas como estou vendo todos os jogos nessa Copa, queria ver. Mas como eu dizia, me segue se tu quiser acompanhar esse processo. Para mim é muito importante também. Eu estou fazendo isso para mim, mas é importante também compartilhar. Eu já, não sei se tu está te identificando, está tentando, tá fazendo trading e tal. Eu não sou um professor, mais de 5 anos que estudo e hoje achei uma técnica onde me sinto muito mais confiante para conseguir ser sustentável, consistente nessa profissão. Nunca tinha entrado numa mesa proprietária, esse aqui é o primeiro teste, uma mesa muito pequena, são 3 steps, até porque essa é uma forma de me ajudar a estar dentro do gerenciamento e basicamente me dá a possibilidade de aumentar, de criar, de escalar meu capital, praticamente sem capital. Se querem saber qual mesa uso, como funciona e tal, podem escrever aqui nos comentários, a gente vai conversando. Talvez farei lives também nas operações, mas 98% do tempo de um trader na frente do gráfico é observar e esperar. Então, não sei, eu não sou tão scalper, minhas operações têm essa forma operacional. Então, enfim, bueno. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau!